entregamos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Graças a Deus, estamos alegres, né, por estar aqui no 4º dia da campanha. Deus é bom demais. Vamos então abrir a palavra do Senhor, você que já está aí em pé. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Você que de repente está entrando agora aí na live, nós estamos aqui no 4º dia da campanha, rompendo em fé, aqui na 4ª igreja, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Talvez na sua versão diga assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Amém? É a mesma coisa do que eu li aqui, só está um pouquinho diferente a versão, tá? Amém? Vamos tomar assento, queridos, e vamos continuar falando sobre a fé. Pedir para acender aqui, ó, a nossa luz aqui. Amém? Isso, graças a Deus. Então, queridos, nós estamos falando sobre rompendo em fé, e o que é fé, e como vencer pela fé, e como ter uma vida de fé, e como viver pela fé, ter fé, como aumentar a fé, tudo isso nós estamos falando na campanha, e vamos falar muito mais, que teremos ainda mais dias pela frente, que o Senhor vai nos enriquecer com a sua palavra, nos abastecer, nos alimentar com a sua palavra. A palavra, queridos, ela gera em nós, ela é uma semente, e ela gera em nós, se nós recebermos essa semente com o coração fértil, com o solo preparado, ela vai gerar em nós grandes frutos. Amém? Você crê? Então, nesse momento, queridos, é um momento de você prestar bastante atenção na palavra, não se distrair, não ficar com sono, tá? Para você absorver tudo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Então nós falamos já do que é fé, o poder da fé. O irmão Jefferson até explanou bastante na mensagem, né, no segundo dia, né, dando um panorama bem objetivo, né, para nós, bem didático, uma bênção. E nós falamos agora na semana passada que a nossa fé é provada. Nós temos fé, buscamos a fé, se somos pessoas de fé, a nossa fé será provada. E principalmente agora nesses últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias, eu creio nisso, as coisas têm se confirmado, queridos, e nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Eu não vou cansar de falar isso, e toda mensagem que eu subir aqui nesse altar, que Deus permitir, eu vou falar sobre a vinda de Jesus, a volta de Cristo, porque Ele está às portas, queridos. As coisas estão se cumprindo, os sinais estão acontecendo, e a nossa fé agora, sobretudo, será muito provada. E nós precisamos estar alicerçados, precisamos estar firmes e constantes. Amém? Então nós, nesse mesmo capítulo, não fecha a Bíblia, vamos continuar aqui. Fé, as pessoas pensam assim, olha, que fé é uma coisa assim como se fosse um amuleto, né? Algo assim que a pessoa carrega ali um crucifixo, ou tem ali um objeto
religioso, algo assim, e ela fala assim, olha, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé, mas como se fosse aquilo ali, algo assim até de proteção, né? Até algumas pessoas, elas sempre falam assim, vamos até mesmo no meio evangélico, né? Olha, vamos colocar aqui o olhinho da unção e tudo quanto é coisa aqui, como se fosse aquilo fosse proteger. Sabe, queridos? Isso não é fé. E fé não é amuleto, sabe? Não é algo que vai trazer para nós proteção, que vai nos livrar do mal olhado, que vai nos livrar dos invejosos. Então eu vou ter ali um objeto que simboliza a minha fé. Não, queridos. A fé não pode ser colocada num objeto, né? E não é um objeto que vai trazer proteção para mim. Né? Ou um ritual, né? Até mesmo, não, vou fazer as 7 campanhas, né? Da Rompendo em Fé e eu vou estar protegido. Não, não é isso. A campanha nós fazemos para nós adquirirmos conhecimento e nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor com um propósito de busca. É para isso que serve campanha. Mas a campanha também, o fato só de vir à igreja também não protege ninguém, né? Nós precisamos falar isso. Então, o fato de eu ter lá uma Bíblia aberta, lá no Salmo 91, né? Que diz o quê? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Opa, tenho aqui o Salmo 91, vai me proteger. Né? Não vai proteger, queridos. Não vai, porque não é isso que protege. A fé, sim, é um escudo de proteção, mas nós vamos entender como que esse escudo é ativado, como que esse escudo funciona, tá? Então nós vamos ver aqui, nós falamos semana passada, no versículo 8 aqui desse mesmo texto de Hebreus, que fé não é somente para nós nos protegermos, como eu falei, né? Não é algo que eu posso, uma moeda de troca, né? Eu vou ter fé para eu alcançar um objetivo. Eu vou ter fé para eu alcançar um milagre. Eu vou ter fé porque eu quero uma cura. Eu vou ter fé porque eu quero uma solução. Eu vou ter fé porque eu quero casar. Eu vou ter fé porque eu quero a mudança. Eu vou ter fé porque eu quero que uma porta de emprego. Gente, não. Isso não adianta também. Fé não é moeda de troca. E nós vimos aqui no verso 8 que foi pela fé que Abraão, ao ser chamado, primeira coisa, ele ouviu. Porque quando você é chamado, você precisa ouvir, né? Aira, Marquinhos, né? Maria Helena, você ouvir a tua voz. Opa, reconhecer. Deus está me chamando. E aí, o primeiro passo depois de ouvir é o quê? Pela fé, Abraão obedeceu. Então, a fé, como nós estamos falando aqui, discorrendo, que a fé, ela é atitude prática. Fé sem obras é morta. Assim como obras sem fé também é morta. Ok? Eu não posso fazer obras também como moeda de troca para eu ter um lugarzinho certo no céu, né? Eu vou fazer obras porque Deus vai me ver com bons olhos e vai me dar a salvação. Eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo os pobres, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, só faço bem, né? Então, não. Ok? Então, fé é atitudes práticas. A nossa fé é um caminhar com atitudes que demonstram a nossa fé.
Então não adianta nada eu ter fé num objeto, porque o objeto não vai demonstrar. Não adianta nada eu ter fé só lá no meu íntimo. Eu tenho muita fé. Muita fé, muita fé. Porque fé nesse sentido de muita fé, eu creio, o diabo também crê. Mas ele não tem atitudes de fé. Então nós precisamos observar isso, que a fé, ela vai além de tudo isso, além de só crer, além de só de ter um objeto, além de ter ali um ritual. A fé, ela corrobora em atitudes de fé. É uma fé prática, é uma fé em ação. Amém? E olha só, obedecer é uma atitude de fé. Porque Abraão, ele obedeceu o quê? O chamado de Deus. E Deus o chamou para quê? Para sair do meio da sua parentela, para largar aquela família, aquela parentela, aquele contexto de idolatria, de paganismo. Sabe, Abraão tinha que largar também o conforto, né? A comodidade, a mesmice. Isso é fé, queridos. É você obedecer mesmo sem entender. Então nós falamos isso semana passada. Abraão obedeceu sem entender. Outra coisa, ele obedeceu sem entender porque Deus não deu explicação para ele. Deus falou: saia para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu, gente, sabe, um tiro no escuro? Foi isso que ele deu, tiro no escuro. Ele não sabia para onde que ele ia, como que ia ser, não sabia nada, mas ele foi. Ele obedeceu. Então é isso, queridos, que Deus está mostrando para nós. O que Deus está falando com você, Elisângela? Está te chamando. Elisângela, venha caminhar comigo, obedecer. Carme, você vai caminhar aqui, ó. Mas eu vou ter que deixar ir, mas vou ter que fazer aquilo. Obedecer, sem explicação. Eu até falei semana passada que lá em casa as crianças às vezes perguntam, né? A mãe dá uma ordem, o pai dá uma ordem. Mas por quê? Mas por quê? Porque se eu tiver com vontade de ensinar, instruir naquele momento, eu vou dar uma explicação. Não, por que isso? Porque senão vai queimar a mão, porque senão vai machucar, porque senão não vai fazer bem. Ok, eu dou uma explicação. Mas se naquele momento não cabe explicação, eu vou falar porque eu estou mandando e acabou. Tem que confiar que a mãe sabe o que é melhor, que o pai sabe o que é melhor. E é isso que Deus quer de nós. Deus não tem que dar explicação para nós. Nós temos que obedecer pela fé. O que é obedecer pela fé? Crendo que Deus é o nosso Pai e Ele tem o melhor para nós. Ele não vai nos colocar em enrascada, Ele não vai destruir a nossa vida. Ele quer o melhor para nós. Amém? Mesmo que naquele momento a gente fale assim: mas isso, será que vai ser bom? Mas eu vou ter que abrir mão dessas coisas, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu sempre achei que era certo. Eu vou ter que abrir mão de amizades. Eu vou ter que abrir mão das tradições familiares. Eu vou ter que abrir mão daquele conforto que eu já estou. Já estou tanto tempo assim, né? Ok. E aí a gente pega e fica assim pensativo, será que vale a pena? Fica pesando na balança. Então fé, queridos, é você agir, obedecer, e isso é crer, isso é ter fé. Amém? Mas continuando aqui, e assim a nossa fé está sendo provada. Deus está te chamando, Ele está te dando uma ordem: saia, faça, execute, decida, faça tal coisa. E aí o Senhor está mandando para você e Ele está olhando se você vai obedecer ou não. A tua fé está sendo aprovada. Aí, continuando, Abraão foi chamado, Abraão foi, obedeceu. Aí,
lá no versículo 11 fala assim: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Você está entendendo? Queridos, pensa num casal que já era velho, tá? Porque a palavra de Deus fala que eles já estavam, o corpo já estava adormecido, né? Já estava morto para esta vida reprodutiva, né? Então Abraão já tinha 75 anos quando Deus falou que ele seria pai. Ele não tinha filho nenhum. E outra coisa, Deus não falou que ele ia só ser pai. Deus falou que ele ia ser pai de uma multidão, de uma nação inteira. E tão numerosos ia ser a família dele, que não daria para contar. Assim como nós não podemos contar a areia do mar e as estrelas do céu, que você começa a contar e perde as contas, assim seria a descendência de Abraão. Ele já estava velho. Que esperança poderia ter um casal já na sua velhice? Que sonhos poderia ter ainda este casal? Que planos! Porque quando Deus falou para Abraão, Abraão pensou assim: mas como que eu vou ter uma nação inteira de descendência, sendo que o meu único herdeiro é um funcionário que eu tenho em casa? Ele mesmo ficou pensando assim, sem entender, queridos. Isso é fé. É você não poder explicar, é você não dar, não vai ser assim que Deus vai fazer, não vai ser assado, não vai ser aquele caminho, não. É simplesmente crer nas promessas de Deus. Olha só, nós precisamos tomar posse. A palavra de Deus fala assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá em casa ninguém quer ir para a igreja. Mas lá em casa ninguém quer nada com nada. Mas está tão difícil aquele povo de se converter. Lá em casa só eu que vou para a igreja. Você crê ou não crê na palavra de Deus? Você crê que você e a tua casa servirão a Deus? Então, queridos, creia, mas não é só crer, é ter atitudes de fé. Pregue a palavra. Pregue no meio da família. Gente, o mais difícil que tem é você pregar no meio dos seus. Sabia que Jesus era rejeitado pelos próprios irmãos dele? Você sabia disso? Pois é. Jesus era rejeitado pelos próprios irmãos, é difícil. Jesus falou, o profeta na sua casa não tem honra. É difícil você pregar para a sua família. É difícil você falar de Jesus. É difícil você falar da palavra de Deus na sua família. As pessoas não aceitam, as pessoas rejeitam, as pessoas brigam com você. Mas você precisa ter uma vida, queridos, que pregue a palavra de Deus, que as pessoas vejam fé em você, que as pessoas vejam temor a Deus, que as pessoas vejam transformação, que as pessoas vejam mudança, que as pessoas vejam a paz que excede todo entendimento, que você não anda batendo cabeça, que você não anda desesperado, que você não anda angustiado, mesmo passando lutas e sofrimento, você anda pela fé. Isso é fé. E olha, continuando, então a fé, na prática, ela traz para nós o quê? Esperança. Pela fé eu obedeço, pela fé eu tenho esperança. Mas não é só ter esperança, porque a esperança,
ela também se esvai, ela murcha, ela definha, ela até mesmo morre, né? Sabe como? Quando o tempo prova a nossa fé também. Sabe que o tempo prova a nossa fé? Sabe quando Deus falou com Abraão, irmã Maria Helena, sabe quando? Ele tinha 75 anos. Sabe quanto tempo levou para se cumprir? 25 anos. E Abraão perseverou. Abraão ficou esperando 25 anos. Ele não desanimou. Quanto tempo, meus queridos? Quanto tempo você está esperando? Quem sabe você já desanimou, quem sabe já desistiu. Infelizmente, queridos, a fé das pessoas são provadas de diversas maneiras, com lutas, né, com decisões de obediência, tudo isso. Mas elas também são provadas no tempo. E as pessoas não perseveram. Tem uma palavra muito importante que está ligada com a fé. Não tem como separar a fé da perseverança. Porque se a pessoa tem fé, ela não desiste, ela persevera, ela fica firme, ela não sai dali até receber a sua bênção, até ter a resposta de Deus. E ela persevera, mesmo recebendo a bênção, não recebendo, mesmo Deus respondendo, Deus não respondendo, mesmo Deus falando, Deus não falando, ela fica firme, ela persevera, porque mesmo que a pessoa não está com a sua fé firmada nas coisas desta terra, eu tenho certeza que pessoas que estão aqui estão fazendo a campanha porque querem bênção. Você quer bênção? Eu quero bênção, né? Quem quer bênção aqui? Amém? Todo mundo quer bênção. Todo mundo precisa de uma cura, todo mundo precisa de uma solução, todo mundo precisa de uma porta aberta. Gente, e isso é bom buscar, tem que buscar mesmo. Porque se nós não buscarmos do Senhor, nós vamos buscar em quem? Né? Vamos confiar em quem? Nos advogados, na economia, no governo, nos médicos? Não, nós vamos confiar no Senhor, é dele que vem a nossa bênção. Só que, se a fé da pessoa é só isso, ela vai ser provada. E ela vai desanimar com o tempo, que não vem aquele resultado que ela está desejando. Tem pessoas, queridos, que o resultado é imediato. É imediato. Os irmãos que sabem meu testemunho, eu tive câncer e os médicos me deram um prazo de 1 semana de vida, quando Jesus me curou. Mas o prognóstico desse câncer que eu tive, um câncer bem agressivo, era para morrer em menos de 60 dias. Eu fiquei 4 meses internada, já contrariou, né? Fazendo a quimioterapia, então já contrariou o que a medicina falou que era menos de 60 dias. A avó do pastor, a avó do meu esposo, teve esse mesmo tipo de câncer e ela veio a falecer em 45 dias. Foi assim, fatal, né? E nesse período, queridos, a fé foi sendo provada, foi sendo testada. Você está entendendo? Foi sendo testada. A fé da perseverança. Mas quando Jesus me curou, que eu só tinha 1 semana de vida, que já estava nas últimas, foi da noite para o dia. Ó. Está entendendo? Foi assim, da noite para o dia. Mas tem situações que não vai ser da noite para o dia. Tem situações que o Senhor vai trabalhando. Ele vai trabalhando, Ele vai agindo, Ele tem seus caminhos, Ele conhece o nosso coração. Então nós precisamos esperar.
precisamos obedecer, precisamos ter esperança e precisamos perseverar, esperar. É isso que Deus espera de nós quando Ele está provando a nossa fé. Ele olha para aquele que desiste, Ele fala: não passou no teste, não foi aprovado, desistiu, fraquejou. É claro que Deus não quer o nosso fracasso, mas Ele prova a nossa fé. Porque a nossa fé, queridos, é uma fé que vai alcançar o sobrenatural. E para nós alcançarmos o sobrenatural, nós precisamos ser resilientes. O que é resiliência? Resiliência é como, vocês já viram a palmeira? Já viram uma palmeira? Como que é? É uma árvore bem, né, comprida, bem alta, fininha, né? E o vento balança ela. Vocês já viram na beira da praia, assim, quando dá aquele bastante vento, assim, como que a palmeira faz? E ela balança, assim, balança. Dá a impressão que até vai quebrar. Vai cair. Mas ela não sai do lugar. Isso é resiliência. Você pode até balançar. Você pode até, parece que vai quebrar. Agora vai quebrar. Agora não vai. Agora vai desistir. Mas você está lá. Firme e forte. Amém? E aí, continuando. Abraão foi pai com 100 anos. E Sara com 90. Beleza. Veio o filho tão desejado, o filho esperado. Olha, se cumpriu, né? Valeu a pena, né? Tanto tempo esperando, valeu a pena confiar, crer no Senhor. Glória a Deus, recebi a promessa. Mas quando Isaac, o filho da promessa, o filho que Deus deu, o milagre, já estava grandinho, né, o rapazinho. O que aconteceu? Um belo dia, Deus fala para Abraão assim: Abraão, sabe esse filho que você ama? Então, eu quero. Gente do céu. Você pode imaginar um negócio desse? Vamos ler lá no verso 17. Diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova. Olha que coisa interessante. Deus o quis pôr à prova. Ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão. Mas, mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Gente, é até contraditório, né? Às vezes Deus faz coisas na nossa vida que você fica assim: gente, como que vai ser? Então, queridos, quem tem fé precisa obedecer. Quem tem fé precisa ter esperança. Quem tem fé precisa ter perseverança. E por último, quem tem fé precisa estar disposto a renunciar, a entregar. Queridos, Deus não aceita ninguém no lugar dele. No trono do nosso viver só existe lugar para um. Ou é Deus, ou as coisas desse mundo. E Deus não divide a glória dele com ninguém. É só dele o trono. E ele não divide. E
a partir do momento que nós começamos a idolatrar, sabe? Idolatrar pessoas, idolatrar coisas, idolatrar filho, idolatrar casamento, idolatrar emprego, idolatrar status, idolatrar roupa, idolatrar... Gente, é tanta coisa, e a pessoa fala, não, eu não idolatro. Opa, toca lá para você ver. Se ele não amaldiçoa todo mundo. Abraão, quando nesses 25 anos esperando pelo filho, a mulher, Sara, falou assim, olha, a promessa eu creio que é para você. Então, naquela época era costume, tinha as servas, né? Olha, pega aqui a minha serva, a Agar, né? E ela vai dar um filho para você no meu lugar. E era assim que funcionava, né? O filho que nascesse da serva era dos senhores. E Abraão, então, teve um filho com essa serva. Lá pelas tantas, quando esse filho, né, Ismael, estava com uns 13 anos, mais ou menos, Isaac nasceu, né? E Isaac fez lá, já estava maiorzinho, e a Bíblia fala que quando Isaac foi desmamado, porque eu imagino que esse Isaac mamou bastante, hein? Porque imagina, né? O filho tão desejado, né? Eu acho que a Sara já estava assim bem, né? Caidinha, já estava com 90 anos, né? E ainda o filho mamando bastante, imagina só, né? Situação. Mas para a gente descontrair, né? E aí, quando esse filho foi desmamado, eles deram uma festa. Gente, meu Deus. Dá uma festa porque a criança desmamou. Tudo bem, você festejar, você se alegrar, você... filho desmamou, filho desfraldou, que bom, né, tal. Mas outra coisa é colocar essa criança, essa coisa tão desejada, esse ser, mesmo que seja um filho, gente. Tem gente que acaba casamento por causa de filho. Tem gente que briga com a família inteira por causa de filho. Tem gente que arma barraco na escola por causa de filho. Tem gente que não fala nada, não corrige o filho, porque eu não vou corrigir o menino. Entendeu? Gente, isso é idolatria. Naquela festa, o irmão bastardo, né? O irmão mais velho, Ismael, fez uma brincadeira com Isaac. A Bíblia não fala, né? Diz que caçoou do menino, mas deve ter feito uma brincadeira, coisa de irmão. E por causa disso, essa mãe, tão zelosa pelo filho, falou para o marido assim, eu quero que mande embora esse menino aí, que está zombando do meu filho. E mandou embora. A mãe, a serva, com o filho, com um jarrinho de água e um pedaço de pão. No deserto. Então, queridos, a fé é preciso renunciar. A fé, a gente precisa reconhecer quem que está governando a minha vida. É filho, é casamento, é dinheiro. O que está governando a minha vida? É a pornografia? É os vícios? Porque às vezes tem coisas que estão governando a nossa vida, estão dominando a nossa vida. E a gente está deixando a palavra de Deus, a gente está deixando Deus de lado por conta daqueles prazeres, por conta daquela felicidade, por conta daquela paz. Não vou mexer nisso, não vou mexer nisso, está quieto aí. Entendeu? Faz anos que eu não falo com aquela pessoa lá, mas deixa para lá. Deixa quieto.
Nem vou mexer nisso. Você está entendendo? Isso é idolatria. Eu não perdoo. É idolatria também. Olha, não me rebaixo. Não peço perdão. Então quer dizer, idolatria também. Porque a tua razão, o teu orgulho está acima. Então, queridos, nós precisamos ter fé, é isso, é renúncia. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O caminho que conduz à salvação, quem quer seguir a Jesus, quem diz que crê em Jesus, quem diz que tem fé em Jesus, precisa renunciar o seu próprio eu, precisa renunciar às suas vontades, precisa renunciar às coisas que estão no lugar de Deus, no trono do seu viver. Você que está me ouvindo nesta noite, rompa em fé. Você que está aqui, rompa em fé. Obedeça ao chamado de Deus. Tenha esperança. Não ande desesperado. Não ande angustiado. Não ande aflito. Não ande perdendo o sono. Exerça a sua fé. Tenha atitudes de fé. Persevere. Não desista. Fique firme, seja uma rocha. Isso é ter fé. E a fé, queridos, quanto mais nós temos atitude de fé, mais a nossa fé é fortalecida, mas nós ficamos fortes em fé, o nosso espírito fica firme e a carne é vencida. Nós vencemos esse mundo, nós vencemos as batalhas travadas pela fé. E em último lugar, esteja disposto a entregar. E quando Abraão então pegou o seu único filho, o seu filho da promessa, o seu filho amado, o seu filho tão desejado, o seu filho tão esperado, e ele obedeceu, levou o seu filho para entregar, estava disposto a oferecer, sacrificar o seu filho a Deus. Deus não queria sacrifício humano, mas Deus queria um coração entregue. Deus não quer teu sacrifício. Deus não quer que você dê sua casa. Deus não quer que você dê o seu único bem que você tem, que você entregue todo o teu patrimônio. Deus não quer isso, queridos. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus quer o teu coração totalmente entregue a Ele. Amém? Totalmente desprendido destas coisas. Totalmente voltado para Ele. Senhor, se é isso que o Senhor quer, está aqui. Eu não estou apegado a isso. Abraão fez isso porque ele cria que mesmo ele entregando o seu filho, o Senhor ressuscitaria, porque o Senhor tinha prometido que ia dar uma descendência para ele. E Deus não mente. Então, queridos, isso é ter fé. É entregar. Mas eu tenho que abrir mão disso? Creia que você vai ter o melhor. Creia que você vai ter o melhor. Deus não vai deixar você perecer. Amém? Vamos nos colocar em pés. Vamos orar. Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu quero colocar as pessoas que estão fazendo a campanha, cada propósito de oração, cada pedido. Queridos, durante a campanha, você que tem uma causa impossível, que exige você romper em fé mesmo, que você precisa de alguma coisa sobrenatural na tua vida, você precisa de uma resposta que só Deus pode dar, você precisa de uma solução que só Deus pode resolver, você precisa de um milagre, de uma vitória que você sabe que é só Deus que pode fazer. É para você, rompendo em fé, viu? Coloque essas ações em prática. Veja, fale com Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque muitas vezes nós nos colocamos numa situação assim, não, tá tudo certo, tá tudo beleza, tá tudo, eu não faço nada disso aí. Não, queridos, se Deus está nos provando,
nós estamos por uma situação, passando por uma situação difícil, é porque algo Deus quer, Deus requer de nós. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos amadurecer, Deus quer nos provar a nossa fé. Então precisamos, queridos, nos colocar em situação humilde diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero aprender, eu quero passar pela prova e ser aprovado. Eu quero vencer, eu quero ser uma mulher, um homem de fé. Eu quero ter atitudes de fé. Você que tem uma causa impossível, você que quer trazer um objeto, queridos, nós estamos com relação à pandemia, mas nós podemos, queridos, orar por esse objeto. Então não podemos tocar, né? Então temos que evitar o toque, mas podemos orar aquele objeto que está ali simbolizando a tua causa. Então você tem um contrato, você tem um exame médico, você tem a chave da casa, você tem ali uma foto, uma peça de roupa. Você pode trazer na campanha que nós estaremos orando, viu? Porque você vai representar essa causa diante de Deus através daquele objeto, viu? Amém? Não vai colocar a fé no ritual, amém? Mas você vai fazer um ato profético através daquele objeto, tá bom? Amém? Então você que está fazendo a campanha, você que está fazendo a campanha em casa também, você pode se manifestar aí dizendo, né, o seu propósito, a sua causa, dizendo: eu estou fazendo a campanha, e vamos orar. Coloca a mão agora sobre o teu coração e eu quero orar com você. Amém? E você vai concordando e vai decretando a vitória sobre a tua vida, vai apresentando a tua vida, a tua causa diante de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus bendito, nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, Senhor, nós queremos, Pai querido, absorver a tua palavra, Senhor. Queremos, Pai querido, que esta palavra penetre em nossos corações, e queremos, Senhor, ter atitudes de fé, Pai. Senhor, eu apresento agora cada vida, cada lar representado, cada causa, Senhor, em nome de Jesus. Se há, Senhor, pessoas que estão nos assistindo pela live, que também estão colocando as suas vidas, seus propósitos diante do Senhor, através dessa oração, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas estão sendo alcançadas agora, onde estiverem, Senhor. Oh Deus querido, nós colocamos diante do teu altar pessoas que estão sofrendo com enfermidades. Ah, Senhor, onde estiver alojada enfermidade, onde estiver alojado tumor, onde estiver alojado mal, onde estiver alojada a inflamação, do alto da cabeça à planta dos pés, agora eu libero no mundo espiritual, na autoridade que há no nome de Jesus, uma palavra profética agora, palavra de cura em nome de Jesus. Toda enfermidade bata em retirada agora, todo mal, enfermidade que persiste há meses, há anos, em nome de Jesus, causas impossíveis, causas incuráveis, em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade enraizada, em nome de Jesus, sai agora. Receba a cura, receba a vitória, em nome de Jesus. Aquele que está sofrendo no relacionamento familiar, conjugal, ah, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está sendo oprimido, em nome de Jesus agora, Senhor. Ah, Pai querido, eu libero no mundo espiritual uma palavra profética para esta vida, para esta família que está sofrendo em desarmonia, que está sofrendo com intrigas, que está sofrendo com desunião, que está sofrendo com ameaça de separação, de destruição, em nome de Jesus. Que todo mal, todo demônio opressor pegue tudo que é seu e caia fora em nome de Jesus. Que
famílias sejam inteiramente restauradas, casamentos sejam edificados, em lares sejam construídos sobre a palavra do Senhor. Se há filhos afundados em drogas, em vício, em prostituição, em nome de Jesus agora, liberta, transforma, Senhor, alcança cada vida. Se há alguém sofrendo na vida financeira, com problemas, com dívidas, com contas, passando muitas vezes necessidade, sem ver uma luz no fundo do túnel, em nome de Jesus agora, Senhor, derrama sobre este teu filho, tua filha, a prosperidade, abre portas, Senhor, faz jorrar água no meio do deserto, Senhor, abre aquela porta, Senhor, que jamais o teu filho sonhou. Oh Deus querido, em nome de Jesus, coloca, Senhor, o teu filho, a tua filha em lugares que o Senhor predestinou, que o Senhor fez um propósito de colocar aquela vida. Oh Deus, em nome de Jesus, se há alguém sofrendo na área emocional, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os pensamentos suicidas que caiam por terra em nome de Jesus, pensamentos diabólicos, pensamentos de derrota, pensamentos noturnos, assombramentos, medo, angústia, que caiam por terra em nome de Jesus. Aquela pessoa que vê vultos, aquela pessoa que sente arrepio, aquela pessoa que ouve barulhos, em nome de Jesus, seja liberto agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo demônio na área financeira, na área familiar, na área espiritual, na área conjugal, emocional, em nome de Jesus, demônios que aprisionam em vícios, caia por terra agora, toda ação diabólica, em nome de Jesus, seja anulado todo plano de Satanás, em nome de Jesus. E nós, Senhor, profetizamos e te agradecemos pela vitória. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. Senhor, e nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, amém. Levanta a tua mão bem alto e aplauda o Senhor Jesus, glorifique, exalte, em nome de Jesus. Só gostaria de saber se durante essa oração alguém sentiu um mal-estar, alguém se sentiu mal, alguém sentiu alguma coisa? Amém? Todos bem? Em nome de Jesus? Então amém, graças a Deus. Se também durante a oração você sentiu um calor, uma queimação, algo físico, né? Sentiu de repente aquele lugar que estava doendo não está doendo mais, você pode também se pronunciar em nome de Jesus e tome posse da sua vitória, amém? Porque há curas, há milagres em nosso meio, há vitória em nosso meio, há libertação em nosso meio, porque Jesus está aqui, amém? Graças a Deus. Amém. Foi abençoado? Amém. Vamos orar então, para nós irmos para nossos lares. Obrigado pela sua presença. Domingo nós temos culto, né? Culto de missões. Vem estar conosco. No sábado nós iremos ter um evento aqui, mas um evento fechado, né? Já está fechado com a turma de missões mesmo, que está promovendo a Aira. Vai ter uma psicóloga aqui conduzindo também, juntamente com a Aira. Nós vamos estar aqui também, né, com essas pessoas, que vai ser a roda de conversa, né? Tem mais 2 vagas? Uma só? Só tem mais uma vaga? Já estão, né? Então assim, vai ter esse evento então, né? Um evento fechado, mas domingo teremos culto em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Estenda a mão em direção ao seu lar. Pai, obrigado por essa noite.
pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Deus, que nós possamos, ó Deus, caminhar, Senhor, não por vista, mas sim, Senhor, por fé. Pai, que nós possamos crer, ó Deus, nos propósitos que o Senhor tem para nossas vidas, Deus, e que cada pessoa aqui nessa noite, Senhor, que está, Senhor, com sua causa, com seu objetivo, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, um retorno abençoado para os nossos lares. Pai querido, que amanhã ainda, Senhor, o Senhor possa abençoar os teus filhos, ó Deus, o que eles forem fazer, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, um bom retorno. Amém?